E aí, pessoal, tudo bem? Terminei o cronograma de 2023, vou distribuir de graça por uma semana. Nesse vídeo eu vou te mostrar como pegar o cronograma, como que eu fiz esse cronograma e como que você vai usar ele. Então, sem enrolação, vamos para as informações úteis. Peguei o cronograma do ano passado, que muita gente usou e muita gente foi aprovada pelo Enem. Peguei o Enem desse ano e alterei os tópicos do cronograma passado para que desde 2017 você tenha naquele cronograma todos os tópicos que caíram. Então não tem nenhuma matéria que caiu em qualquer Enem desde 2017 que não esteja naquele cronograma. E você pode confirmar isso por conta própria, que para cada bloco no cronograma eu listo embaixo todas as questões que caíram nesses Enems. Então é um cronograma completamente baseado e feito para o Enem. E aí a lógica de uso do cronograma é muito simples. Eu dividi cada matéria em 28 blocos e você tem cerca de 28 semanas até o Enem. Então se você começar o cronograma hoje, 24 de abril, você vai acabar tudo até a data do Enem. Isso não é o ideal. O ideal é você acabar um mês antes para poder ficar fazendo revisão de um monte de matéria. Por esse motivo, eu coloco um monte de mecanismo no cronograma para você conseguir antecipar os estudos e já eu vou mostrar o cronograma e vai ficar um pouco mais claro como você pode fazer isso. E aí, para pegar o cronograma também é bem simples. Você pode pegar nesse vídeo por uma semana sem custo nenhum. E aí, a partir do domingo que vem, eu vou colocar para quem é membro do canal. E aí, se você virar membro Lumber Plus, você vai receber o cronograma 2023, o ranking de blocos, ordenado todos os blocos que mais caem no Enem, para você saber o que priorizar mais ou menos, e ainda recebe 28 contos do canal, que são contos sobre matérias do Enem, que eu explico uma matéria que as escolas não explicam direito, ou que muita escola nem dá para vocês terem um diferencial na prova. E se por um acaso você não estiver disposto a virar membro Lumber Plus, você pode virar membro Lumber Club, que é bem mais baratinho, é menos de um cafezinho por mês, que você vai ter acesso aos cronogramas dos anos anteriores, que são muito parecidos com esse cronograma. E aí agora então eu vou ver com vocês 11 páginas do cronograma, para ler junto, a gente lê junto e vai ficar bem claro o que você precisa fazer para você não ter dificuldade nenhuma e para você não fazer nenhuma besteira. E o cronograma tem mais de 100 páginas, mas as 100 últimas páginas são os blocos com os tópicos de cada bloco e as questões que caíram nos últimos Enems referentes a esses blocos, para quando você estudar um bloco, você já sabe quais são as questões que você tem que dar uma olhada para garantir que você está sabendo tudo que costuma cair no Enem. Então bora ver junto aqui o cronograma, eu vou dar uma olhada nas 12 primeiras páginas, sendo que 11 você tem que dar uma lida para entender direitinho. Primeira página, atenção. Então a gente tem esse cronograma, mas durante o ano, dependendo de o que acontece durante o ano, dependendo do que o MEC fala sobre o Enem, eu posso fazer uma alteração. Então eu coloco aqui, não deixa de ativar a notificação do canal, para caso tenha um upgrade, e todo ano eu cheguei a fazer algum upgrade, para você pegar uma versão melhorada, ainda em cima dessa versão que já é maravilhosa. Nesse ano em especial, eu coloquei as questões do Enem de 2022, mas não coloquei o PBL. E eu assim que tiver um tempinho pretendo colocar. Então ativa a notificação, para quando sair uma versão nova, você estar ciente e pegar a versão nova. Então vamos para a segunda página aqui que você tem que ler, que é instruções de uso. Primeiro, se você começar o cronograma no dia 24 de abril, você consegue terminar tudo até o dia 1 da prova do Enem. Isso não é ideal, o ideal é você acabar bem antes dos estudos para fazer uma revisão. Então, ainda nesse material, eu vou te mostrar um jeito de você antecipar esses estudos. Se você tiver umas 3, 4 semanas para fazer revisão, é o ideal. Mas o que é importante saber aqui é, se você começar dia 24 de abril, você acaba tudo até o primeiro dia do Enem. Segunda instrução. Cada matéria tem cerca de 28 blocos e cada bloco você deve usar umas 4 horas por bloco. A ideia é você ver 2 blocos por dia, de segunda a quinta-feira, e aí você consegue fazer isso tudo até o Enem. Pelo cronograma original, se você começar hoje, você consegue só fazer isso, de segunda a quinta, 2 blocos por dia. Quanto mais você demora para começar o cronograma, mais blocos você tem que fazer por dia, ou você precisa começar a usar sua sexta e sábado para estudar os blocos. Mas a princípio, começando hoje, 2 blocos por dia, de segunda a quinta, você faz tudo. A terceira instrução é que nesse cronograma, eu aloco na agenda período para você estudar língua estrangeira e redação, mas não tem os tópicos de língua estrangeira e redação. Então isso eu acho que você tem que ver por conta própria, posso até recomendar uns canais. Tem um vídeo meu sobre redação que eu vou colocar aqui para você acessar, que ajuda bastante, mas língua estrangeira e redação, apesar de ter espaço na agenda para você conseguir fazer tudo, eu não coloco os blocos nesse cronograma. A quarta instrução é só para você saber que a cada bloco você tem que ler, estudar e tem que fazer as questões. Não adianta só fazer questão, não adianta só fazer teoria. Então você tem que ter ciência aqui. Você tem que fazer 2 blocos por dia, mas cada um desses blocos você tem que ver toda a teoria e ainda fazer exercício. No geral, as pessoas que conhecem um pouquinho da matéria fazem 4 horas. Se você não conhece nada da matéria, você faz um bloco em 6 horas, contando teoria e prática. E quem já domina o bloco faz em menos de 2 horas,
a teoria e a prática. Mas na média aí você vai demorar cerca de 4 horas por bloco, tem bloco que demora mais, tem bloco que demora menos, depende de quanto você sabe da matéria, depende da sua facilidade, tem várias variáveis. Mas você precisa se organizar para fazer 2 blocos por dia, contando teoria e prática de cada bloco. E a última instrução aqui é que nesse cronograma tá incluso todos os tópicos que caíram no Enem desde 2017. Isso é importante para você confiar. E quando você estiver vendo o bloco, você vai ver as questões embaixo. Você pode já tentar ir fazendo logo que você estuda, pra você ver que realmente é isso que cai no Enem. Você não está estudando o tópico à toa. E também é bom você ver as questões para ver se não faltou alguma parte do tópico que você não estudou ou deixou de lado. Então você não só revisa o que você estudou, como você checa se tem alguma coisa que faltou no seu estudo para você ver depois. E aí vamos para mais uma página aqui do cronograma. Esse é o plano anual. Ele foi criado para ser feito em 28 semanas. Então é um cronograma perfeito para quem quer começar a estudar lá por abril, março, abril. Quem está começando agora tem esse porém de, se você estudar exatamente desse jeito, você vai chegar no Enem com tudo estudado, mas não vai ter feito revisão. Então minha recomendação, e já tem uma página nas recomendações, é que você antecipe um pouco o estudo para acabar umas 3 semanas antes do Enem para conseguir fazer uma revisão bem legal. Porque até lá, as matérias que você viu agora, você já vai ter esquecido. Então é muito importante fazer revisão. E a organização geral é essa de fazer 2 blocos por dia, de segunda a quinta-feira. Sexta e sábado você vai usar para fazer revisão, para tirar atraso, para fazer simulado, para descansar eventualmente. Então você usa sexta e sábado como coringas para você deixar seu dia estudo, para você estar sempre com a mente descansada, para você fazer revisão, para você treinar bastante questão. E é o modelo que eu gosto. É o jeito que eu vejo que a pessoa consegue chegar no dia do Enem e não tá tão destruída como estaria se estivesse estudando sem parar um monte de bloco de segunda a sábado. Mas isso também vai depender da sua energia e depender de quando você está começando a estudar para o Enem. Quanto mais perto do Enem, mais você vai ter que gastar esses dias de descanso. Domingo, eu já acredito que é essencial que você sempre descanse. Ninguém aguenta estudar todo dia por muito tempo. Você tem que descansar um pouco, até porque quando você descansa, seu cérebro está se reorganizando para gravar as coisas que você aprendeu. Então é importante, pelo menos domingo, você sempre descansar. E aqui a gente vai para mais uma página do cronograma, que é assim, qual é a sua missão semanal? É seguir uma agenda semanal, que basicamente é ver um bloco de cada matéria de segunda a quinta. Eu coloco 2 agendas aqui para você escolher qual você prefere. Tem a agenda básica e a agenda que eu usei para estudar, que é um pouco mais avançada e mais difícil, mas eu acredito que é melhor. Então vamos lá, agenda básica. Agenda básica de segunda a quinta, você faz 2 blocos. Então, ó, segunda-feira, Geografia e Física, terça-feira, Química e Linguagens, quarta-feira, História e Matemática, quinta, Biologia e um bloco para redação com língua estrangeira. E aí todos os tópicos de filosofia estão junto com História e todos os blocos de Sociologia estão junto com Geografia, que é o que eu achei mais prático de você ver, porque você estuda junto as coisas. Então, quando você vai ver filosofia da Grécia, você está estudando Grécia, e a filosofia influencia na sociedade, a sociedade influencia na filosofia, é tudo meio inseparável. Então, eu deixei filosofia com história e geografia com sociologia. Então, tá tudo meio misturado para essas matérias, porque eu simplesmente acho que é mais produtivo e faz mais sentido você estudar filosofia e sociologia com um contexto. E aí, sexta e sábado fica para revisão, para atraso, para simulado, para descanso. Aí você vai vendo o que é melhor para você. E aí tem a agenda Lambert, e eu acho que eu vou fazer um vídeo inteiro só para essa agenda, porque é um pouco mais complicada, porque ela tem um monte de coisa a mais para você fazer. Mas basicamente, eu incluo nessa agenda você fazer exercício físico, fazer alguma atividade física, porque isso te ajuda a gravar mais as coisas que você aprende, te deixa mais disposto, faz bem para você dormir melhor, ficar menos ansioso. Eu coloco leitura obrigatória na minha agenda para você sempre estar lendo algum texto difícil, que isso é muito importante para a interpretação, tanto em linguagens quanto em humanas. E eu separo para você fazer teoria e prática em dias diferentes. Então, em vez de você fazer 2 blocos por dia, você vai estar fazendo 4 blocos, mas cada um deles pela metade. Ou você está vendo teoria de um, atividade de outro, porque assim você tem uma chance de fazer revisão na mesma semana daquilo que você já aprendeu. Então você faz o mesmo tanto de blocos por semana, mas cada um dos blocos você vê metade dele num dia, metade em outra. Então no mesmo dia, em vez de você ver 2 blocos, num dia você vai ver 4 blocos, só que metade de cada bloco. Então é um pouco mais confuso, mas na minha experiência é um pouco melhor, porque tem essa questão de fazer a revisão, tem essa questão de lembrar o que você já esqueceu. Então eu acho que é melhor para retenção. Mas não se apega a isso. Vou ver se eu faço um vídeo só sobre a agenda. Segue a agenda básica, se você achou isso muito difícil de seguir. Se você estiver disposto a arriscar, tenta seguir a agenda Lambert. Eu acho que é bem mais produtiva a Lambert. Você vai estudar mais coisas importantes
só que é mais difícil de seguir. E aí também, se você tiver a fim de usar a agenda Lamber avançada, deixa a pergunta nesse vídeo que eu tento responder assim que der. E aí vamos para outra página de instrução aqui do cronograma, que é te ensinando basicamente como você vai estudar cada bloco. Então, você lê com calma isso depois, mas coisas importantes. Você tem que fazer teoria e você tem que fazer exercício. Sempre tem que fazer os dois, não adianta fazer só um dos dois, que você vai ficar com muitas falhas no seu estudo. Se você vê só teoria, você pode aprender tudo, mas nunca vai treinar nada, então na hora da prova você não vai conseguir fazer. Se você vê só exercício, você vai estudar exatamente o que já caiu, mas qualquer desvio daquilo que caiu você não vai saber fazer, porque você não viu a teoria. Então você tem que fazer um misto dos dois. O jeito de ver a teoria é como você achar que você aprende mais. Você pode usar um modelo para cada matéria. Eu gostava de ler apostila, eu gostava de assistir videoaula de vez em quando, eu gostava de ver vídeo de resumo, gostava de ler minhas revisões, meus resumos. Então tem um monte de jeito. E o importante da teoria é você conseguir achar um modelo para cada matéria que funcione bem para você. O que é funcionar bem? Uma vez que você aprendeu, você não esquece tão fácil aquilo, você consegue fazer as questões daquele tópico. E aí cada um tem que ir se descobrindo e se conhecendo cada vez melhor para ver como funciona. Para cada matéria eu aprendo de um jeito diferente. Tem a matéria que eu vejo nos documentários, tem matéria que eu preciso ler a apostila de cursinho, tem matéria que eu preciso fazer bem mais questão do que teoria. E aí você que tem que ir se descobrindo. E em termos de questões, quanto mais questão, melhor. No cronograma já vem as questões que caíram no Enem desde 2017 para aquele bloco. Então você pode fazer essas questões, basta você baixar os Enems que eu coloco no cronograma. Mas se você tiver acesso à apostila de cursinho ou alguma plataforma, dá para você procurar questões desses blocos e fazer até de outras faculdades para treinar mais. Aí vai depender de quanto tempo você tem. Mas questão é sempre mais questão, melhor seu estudo. Então não põe uma regra para fazer tantas. Vê o tempo que você tem e as fontes que você tem para fazer questão e vai fazendo o máximo que der. E aí no cronograma estão listadas mais de 2.000 questões. Então você já tem uma base boa. Mas mesmo assim você pode procurar de outras fontes. Só fique esperto porque as questões, os tipos de questões variam muito de uma faculdade para outra. Então, não necessariamente, se você estiver fazendo questão da FUVEST, você vai estar treinando para o Enem. Tem questão que sim, que é muito parecida, tem questão que jamais cairia no Enem, algumas das questões da FUVEST. Então, você tem que tomar esse cuidado. E aí, uma última informação muito importante nessa página é que você tem que fazer várias revisões durante o ano, senão você vai esquecendo tudo que você já aprendeu. Você tem que ter uma rotina de revisões, e é por isso que eu deixo sexta sempre livre para você conseguir dar conta disso. E é importante que quando você estiver aprendendo um tópico, você vai criando um material seu daquele tópico. Então você vai ter que fazer uma página com um resuminho daquela teoria, com alguma questão-chave, para depois você ter um lugar para procurar rapidamente para você fazer revisão. Então a cada bloco que você aprende, faz um resuminho seu, pode ser coisa bem chuta do que você acha mais importante, mas que vai te ajudar muito durante as revisões. E aí vamos lá, mais uma página. Lambergenda. Então, para cada bloco, eu coloquei uns símbolozinhos para você saber o que você tem que fazer em relação a esse bloco. Então, vamos lá, ó. Esse carinha cheio de cabeça aí é um bloco que aparece muito no Enem. Então, para os blocos que caem sempre no Enem, que todo Enem você tem que saber dominar esse assunto, porque vai cair quase com certeza, eu coloquei esse símbolozinho. Depois, esse símbolozinho de um carinha segurando o reloginho, são blocos que contam como 2. Então, na verdade, a matéria, em vez de ter 28 blocos, tem 26 blocos e 2 blocos que você vai ter que ver em 2 semanas, porque são muito longos. Aí tem bloco que vai ter esse carinha segurando uma caveirinha, que são blocos que são bem difíceis. Então, isso é para você não se cobrar tanto, que tem algumas coisas que são difíceis mesmo, e provavelmente você não vai aprender de cara, vai demorar um tempo mais, você vai ter que rever outro dia. Então, assim, só para tomar cuidado e não falar, nossa, que coisa difícil. É difícil mesmo, tem muita coisa que é difícil. Aí tem um carinha na camisa de força, que são blocos que quase nunca aparecem no Enem, tem uma chance de não cair no Enem. Isso é mais um recurso assim, se você está totalmente sem tempo, não gasta 4 horas nesse bloco, faz ele rapidinho, só dá uma olhada. E aí tem um último símbolozinho que é de um porquinho colorido, que é dentro de cada bloco quais são os tópicos mais importantes. Porque cada bloco tem um monte de assunto, mas alguns desses assuntos são mais importantes que outros. E eu coloquei o porquinho. E aí tá acabando, mais uma página aqui, como usar as listas. Então para cada bloco tem um monte de questão, mas as questões em si não estão no cronograma, tá uma referência para essa questão. Então quando você for começar a estudar,
entra no site do INEP e baixa todas essas provas que eu listei aqui, que são as provas que as questões estão no cronograma. Então você já deixa tudo baixado aí no seu celular ou no seu computador, aí quando você for para um bloco, você vai conseguir achar mais rapidamente. Tem gente que não gosta tanto desse modelo, porque tem que procurar a questão, apesar de eu deixar exatamente onde está a questão, só que se eu fosse colocar as questões no cronograma, ele ia ter mais de 1000 páginas, e seria já uma apostila, não seria um cronograma, né? Então você baixa o cronograma, que tem umas 100 páginas, com a referência de todas as questões, baixa as provas do Enem e vai fazendo. Se você organizar direitinho numa pasta as provas do Enem, vai ser bem fácil de fazer isso, prometo. E tem uma vantagem, na minha opinião, muito grande, que você vê que aquele tópico realmente cai no Enem. Você vai ver lá, você vai baixar a prova do Enem, vai ver, realmente, estudei um bloco aqui que o Lambert falou para estudar, e tem aqui na prova ele do jeito que cai. Então é um estudo, na minha visão, assim, bem confiável, sabe? Você está estudando e fazendo questão que caiu no Enem, é o jeito que pode cair de novo. Lógico que sempre que você estiver na teoria, você estuda um pouco mais amplo, porque pode cair uma parte diferente daquela matéria. E aí estamos acabando aqui. Penúltima página do cronograma, parte de instrução, né? Que nem ter toda a parte de questão e tópicos depois. Essa parte é importante porque é comum atrasar nos estudos e tem muita gente que não vai começar agora o cronograma, vai começar daqui umas semanas. E mesmo começando agora, eu prefiro que você tente antecipar para ter um período bom de revisão antes da prova. Então aqui são formas de você fazer um pouco mais rápido esse cronograma. Então eu coloquei 6 formas aqui para tentar te ajudar. Então é um jeito assim de, em vez de acabar em 28 semanas, você acaba antes. Então dá para você começar a estudar mais tarde ou acaba antes do Enem para fazer a revisão. E vamos ler uma por uma rapidinho aqui só para eu te explicar. Então, ó, forma 1, passe mais rápido pelos blocos marcados como raros. Então, se é um bloco que quase nunca cai no Enem, ou ainda nem caiu no Enem, tem uma grande chance de não cair no Enem, não gasta tanto tempo nele, faz mais rápido. Em vez de fazer, por exemplo, 2 blocos no dia, faz um bloco normal de 4 horas e faz rapidamente mais 3 blocos raros em 1 hora cada um, porque a chance de cair é pequena. Lembrando aqui que todos esses recursos é para adiantar o cronograma, não é o modelo ideal. O modelo ideal é estudar tudo direitinho, né? Mas cada um tem uma agenda, cada um tem um tempo disponível para estudar, então você precisa de uns recursos extras para antecipar seu estudo. A segunda forma aqui, que é bem simples, é você usar a sexta-feira para fazer bloco também. Então o cronograma foi planejado para fazer de segunda a quinta. Se você fizer mais 2 blocos sexta, você vai antecipar um monte de bloco até o final do ano. Mas um jeito é, em blocos fáceis, vá direto para a revisão e questões. O que eu quero dizer com isso? Se tem um bloco que você sempre acerta no Enem, que você já domina a matéria, você não precisa gastar 4 horas nele. Faz uma revisão rapidinha e faz exercício, em vez de ter ler toda a teoria de novo. É um jeito de antecipar seu estudo para você fazer mais blocos por dia. Um outro jeito, que é o mais lógico, né, é você fazer mais de 2 blocos por dia. Nem sempre isso vai ser possível porque alguns blocos demoram mesmo 4 horas, não tem como antecipar. Mas sempre que possível, e estiver sobrando um tempo, você pode tentar fazer um terceiro bloco no dia. E aí tem a quinta tática, que é você pegar aqueles blocos que demoram mais de 2 semanas, que tem o símbolozinho do cara com reloginho, então você teria que fazer em 2 semanas ele, e tentar fazer em uma semana só. Aí você elimina um bloco de cara também. E a última opção aqui, é uma última tática para você antecipar também, é juntar blocos similares. Então, por exemplo, um bloco é ascensão do feudalismo, um bloco é queda do feudalismo. Você pode tentar fazer tudo num dia só, você também corta um bloco a mais do cronograma. E aí, antes de entrar em cada matéria e entrar nos blocos, tem aqui só uma pagininha explicando o Lumber Plus, que é uma das opções de virar membro do canal. E aí, é para quem quer apoiar o canal, é para quem quer ter acesso a alguns conteúdos exclusivos, como o ranking do Enem tá lá no Lumber Plus. Tem 28 contos do canal lá no Lumber Plus. Eu vou colocar na descrição alguns contos que eu distribuí para todo mundo sem estar no Lumber Plus, só para você ter uma ideia de como ajudam esses contos, como você consegue ver a matéria de um jeito diferente e eventualmente aprender tópicos que você não aprenderia de outra forma. E se você chegou atrasado nesse vídeo, não está mais nessa semana que eu distribuí gratuitamente, você pode virar membro Lumber Plus para ter acesso ao cronograma 2023. Se você virar membro Lumber Club, você tem acesso ao cronograma 2022, mas não tem os contos, não tem o ranking, é só o cronograma. E aí a única coisa que falta eu te mostrar é a parte de blocos e tópicos. Eu vou pôr só uma página aqui para você ver que é bem simples. Então numa página aqui você vai ter 2 blocos, em cada bloco todos os tópicos que você precisa estudar para esse bloco. E um pouco mais embaixo as questões referentes a esse bloco. Então tem 2 blocos por página, mas você precisa fazer só 2 blocos por dia, não da mesma matéria. Então, sei lá, você vai pegar na primeira página, vai fazer esse bloco hoje e mais um bloco de história, por exemplo. E aí o segundo bloco você vai fazer semana que vem. São 28 blocos para cada matéria e você tem 28 semanas. Então o importante é você fazer
um bloco de cada matéria por semana, pelo menos. E lembrando que cada bloco tem vários tópicos, o ideal é você estudar todos esses tópicos. Então você vai ter 4 horas para fazer um bloco, sendo que nessas 4 horas você tem que fazer todos esses tópicos e ainda questões referentes a esse bloco. Não é fácil fazer isso, é meio corrido, você vai ter que se esforçar bastante, às vezes vai atrasar, tudo bem atrasar, tem um monte de recurso para você recuperar depois, mas é o único jeito de organizar tanta matéria em apenas um ano. Então é para ser corrido mesmo, não tem outro jeito. E aí todas as outras matérias vão seguir exatamente esse modelo. Vai ter uma página com 2 blocos, você tenta fazer um desses blocos nessa semana, o próximo na outra semana, e para acabar os 28 blocos daquela matéria até o Enem. Então o cronograma desse ano é esse. Espero que ajude bastante você e obrigado.